Bom dia, boa tarde, boa noite. Eis-me aqui novamente, de retorno ao meu aconchegante canal, para tratar sobre alguns nuances aí sobre a minha última leitura, que ainda não findei. No caso, quem sabe eu reelabore essas interpretações que eu venho tendo, mas eu estou exatamente na metade da leitura. É uma HQ tradicional, clássica das HQs aí dos Estados Unidos, que é o Watchman, né? E que os Vigilantes, né, Watchman, essa edição aqui lindérrima, né, é uma edição de bolso que não tem assim nada a reclamar. Uma edição de bolso espetacular, muito bem diagramada, com qualidade excepcional. O Watchman, que é do Alan Moore, com David Gibbons, não é David Gilmour, Gibbons, não sei se é assim a pronúncia, se está correto, certamente não está. Mas, enfim, o Watchman, que eu assumo que esse tipo de literatura, as HQs, apesar de ter tido contato na época da minha adolescência, eu migrei muito rapidamente para um tipo de ficção mais realista, em prosa. Então, assim, um formato de autores um pouco mais densos, né? Não tô dizendo que eles são melhores, mas é o tipo de literatura que me fisgou muito rapidamente ali no início da minha vida adulta, no final da minha adolescência. Então, já fui muito leitor de Machado de Assis, de Shakespeare, de Tolstói, de Dostoiévski, autores que são muito densos para retratar, né, um radiograma, digamos assim, um raio-x da psique humana, né, como que o ser humano é de fato. Então eles desnudam como que o ser humano se apresenta e como é no seu âmago de forma mais intimista. Então, no caso, eu me afastei dos quadrinhos, infelizmente, foi um equívoco, eu assumo, porque retornando agora, o Watchman, que sempre foi um quadrinho que eu tive na minha lista de itens salvos ali da Amazon, que nós todos salvamos, né? Todos aqueles livros que nós almejamos e tal, que tá, porventura, em algum momento da nossa vida a gente quer lê-los, né? Mas o tempo é muito exíguo, né? Então, mas a gente vai colocando um pouquinho as coisas no devido tempo, a gente vai conseguindo ler e consumir, né? Enfim, ter o contato com todos esses desejos literários que nós temos na vida. Mas retornando para o Watchman, infelizmente não tive esse contato na época da adolescência, que eu deveria tê-lo. E a realidade, assim, me surpreendeu muito porque, a priori, eu nunca fui um leitor de HQs de super-heróis, sabe? Nunca fui como DC, Marvel, o Superman, o Homem-Aranha, sabe? Eu sempre consumi os filmes. Então, os filmes, de fato, eu tive contato até certo tempo, que aí, sei lá, surgiu Homem-Aranha 8, Homem-Aranha 9, aí já, tipo, perdi a graça, nunca fui a esse, digamos, o fã aficionado por HQs e super-heróis. Então, assim, o que me fisgou para iniciar a leitura de Watchman foi exatamente esse aspecto de que os personagens e os super-heróis, eles não são tão planos, ou seja, eles não são tão é o bonzinho e o mal, sabe? Esse jogo dicotômico entre bélico e entre o que é bom e o que é ruim, o que é, digamos, moral e o que é imoral. Eles são personagens um tanto quanto mais densos, complexos, como nós seres humanos. Então talvez o que tenha feito o Watchmen ser um sucesso, né, e tornado-se um clássico, né, então foi esse fato de que os personagens aqui, os super-heróis, eles não são bonzinhos por completo. Eles têm um objetivo e às vezes o objetivo nem é tão, assim, atrelado a combater o mal, mas um exercício de aventura, uma injeção de adrenalina, sabe? O vício pela exposição, pela imagem, pelo ego ou algo do tipo. Então, a gente vê que as intenções por trás das capas e das vestimentas são mais elaboradas, não são, né, como os personagens clássicos de super-heróis que existe o bem combatendo o mal e, enfim, essa luta interminável que nunca acaba, né?
Então isso foi uma coisa que já ali nos primeiros capítulos já me fez ficar vidrado, né, digamos assim. Agora, o que me interessa mais na discussão e que fez com que eu começasse a gravar esse vídeo aqui, do nada, né? Do nada nunca há, mas enfim, não existe o do nada, né? Nada é por acaso. Mas eu comecei a gravar porque fui elaborando algumas concatenações mentais a respeito do que eu fui tendo contato até agora. Eu parei por enquanto na parte do interrogatório do Rorschach, eu acho que é assim que se pronuncia, com o psiquiatra lá da prisão, né? Então, tô exatamente na metade do livro, da metade aqui do quadrinho. E assim, eu vou assumir que me surpreendeu demais o fato dessa relação dos super-heróis, os Homens Minuto, né? Aí vem a segunda geração, enfim, os mais novos, os mais recentes, o próprio Dr. Manhattan, o Ozymandias, o Comediante, enfim, todos eles têm uma relação com a sociedade um tanto quanto conturbada, tanto que eles se tornam, digamos assim, digamos não, de fato eles se tornam ilegais, né, em dado momento ali. E todo, aliás, né, sim, um adendo, todo o contexto sociogeográfico da época, né, político e geográfico da época também é surpreendente. Para quem gosta de história e geografia, é de fato, assim, uma injeção de ânimo, né, porque você tem contato com o contexto político e geográfico, né, geopolítico, essa é a palavra que me faltava, geopolítico muito instigante, né? Porque é como se fosse uma segunda timeline, um segundo, sabe, como se você estivesse vivendo uma realidade possível. E eu acho que também isso é um fator que faz com que o Watchmen seja tão assim aclamado, né? Porque ele cria uma linha do tempo factível. Uma linha do tempo factível, por que não? E faz com que nós fantasiemos, e eu acho que isso é instigante numa HQ que traz elementos reais da realidade. Então, o contexto político, o contexto geográfico, o contexto histórico e, ao mesmo tempo, elementos fantasiosos. Então, isso é muito, muito massa, muito instigante. Então é isso. Aí retornando, essa relação com a sociedade, porque isso me faz lembrar e fazer umas pontes, umas ligações com a própria realidade brasileira, né? Porque nós temos, de certa forma, chagas sociais, digamos assim, que são muito próximas com os Watchmen daqui do Alan, do Alan, do Alan Moore e Dave Gibbons, né? Então, assim, o que me faz fazer essas relações? Ora, se você tem lá no Watchmen a greve dos policiais, né? Ou seja, os policiais, dado no momento, perante a ação dos vigilantes, né? Os policiais entram em greve, entra o caos social e tudo mais. Quantas greves policiais nós vimos aqui no Brasil, pelo menos nos últimos 10 anos? Muitas, né? E se a gente estender desde o início dos anos 2000, então são incontáveis, né? Greves policiais. E quando se tem um grupo de pessoas, aqui traz elementos fantasiosos, né? Nem todos, a maioria, na verdade, são civis comuns, que não têm superpoderes. E eu acho que também isso também fez com que o quadrinho tenha se tornado um clássico, né? Porque, ao contrário de Superman, né, sabe? Tipo, elementos que são, assim, fantásticos no sentido de um super que traz elementos de superpoderes, ou seja, supra-humanos, né? É um humano além da própria humanidade, né? Que controla, é onipotente, onipresente. Não, aqui em Watchmen os personagens são gente como a gente. E que eles decidem combater o crime e o que é imoral e o que é ruim, embora eles não sejam tão morais e bons assim. Enfim, né, como eu já disse no começo do vídeo. Mas, quando se tem um grupo de pessoas em conjunto, em conluio, para poder combater um crime que as forças estatais
não se apresentam eficazes, ou seja, a sociedade está imergida em um caos social, de certa forma, com que as pessoas entendem que as forças policiais, ou seja, o braço armado do Estado, não é capaz de reagir a contento a essa violência e, enfim, a essa transgressão de regras, a gente tem um nome, alguns nomes a pontuar em relação à sociedade brasileira, né? E não estou fazendo uma valoração se é bom ou é ruim. A minha interpretação é que é extremamente ruim, né? Porque aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, especificamente, existem as milícias, né? Que a priori, você é uma pessoa bem informada, sabe que elas surgiram diante a imobilização das forças policiais, né? Ou seja, da justiça, do Estado, né? Do Rio de Janeiro, perante o caos e a violência exacerbada, eles surgem como uma solução. A gente vai entregar uma segurança privada, uma segurança na rua, vamos cobrar um pequeno valor de cada pessoa aqui presente nesse bairro e vocês estarão seguros, né, oferecendo uma segurança privada a priori, ali, de imediato. E isso vai se tornando uma coisa incontrolável, porque se não são pessoas que seguem as regras impostas pelo Estado, elas vão perdendo prumo, vão perdendo punho. E aí começam a ter ações que não coadunam com aquilo que eles propuseram no início. E aí torna-se algo criminoso, algo fora da lei, né, ilícitos e tudo mais. Mas não quero entrar na seara da segurança pública aqui. Mas estou fazendo pontes com a leitura de Watchman, para ficar bem claro. Aí, mais recentemente, nos últimos 10 anos, a gente pode fazer uma outra ponte. Então tem a questão das milícias, e aqui eu não estou comparando os vigilantes da DC Comics com os milicianos do... Não, não é isso. Eu estou fazendo um paralelo com a estrutura estatal que existe no Brasil e esses grupos que acabam surgindo perante a ausência do poder público. Entendeu? Porque o Watchman aqui surge basicamente por causa de uma escalada de violência que existia naquela época e eles surgem para poder combater esse mal. Então, o que na ausência do Estado, o poder ele nunca é, digamos assim, não ocupado. Entendeu? Nunca existe ausência de poder. Quando o Estado se ausenta de forma voluntária, porque tem intenções escusas, ou pela sua própria incapacidade, a sua paquidermia e não conseguir agir perante as necessidades mais urgentes e ululantes da sociedade, esse poder é ocupado por terceiros. E geralmente não são ocupados por vigilantes da DC Comics, são ocupados por criminosos. Entendeu? Então, assim, são ocupados por pessoas que não têm tão boas intenções assim. Então, essa é a realidade. Então, qual é o outro fator que nós podemos fazer de comparação com a sociedade brasileira e os Watchman aqui? Quando existem aqueles crimes muito mais, digamos, que regurgita fervorosamente ali a bile humana, do grupo, da sociedade, existe um sentimento de justiçamento muito exacerbado na sociedade perante esses casos. Então, um crime, não vou nomear, porque eu sei que parece que tem um algoritmo aqui, que se a gente falar determinadas palavras, o vídeo pode ser derrubado, coisa do tipo, mas você entendeu muito bem quais são esses tipos penais que nós todos, como sociedade, repudiamos de forma muito veemente, muito agressiva. E pessoas que não têm a cultura do Estado Democrático de Direito, enfim, esse pacto civilizacional que nós realizamos, pelo menos, não tanto o Brasil, mas o mundo, se mais, digamos, eu não gosto de valorar entre civilizado e incivilizado, porque isso não existe muito bem, mas o mundo que segue o regimento do direito internacional, pelo menos nos últimos 200 anos,
né, digamos assim, mas mais precisamente nos últimos 70 anos, 80 anos, que é a presunção de inocência, o amplo direito de defesa, o Estado Democrático de Direito. Então, quem não tem essa cultura impregnada ali como seus princípios fundamentais e tudo mais, vai, digamos, clamar por justiçamento. Vai clamar por que aquela pessoa que cometeu aquele crime bárbaro seja, sabe, pá, entendeu? Então, assim, esse sentimento do imediato, de uma justiça imediata, muitas das vezes acaba resvalando em pessoas inocentes, ou quando não é inocente, de fato é o sujeito que praticou aquele crime, fica, depois que isso acontece, fica para alguns a sensação de que não foi a resposta mais bem adequada, porque não gerou uma solução para aquele caso. Ou seja, outros casos poderão ocorrer porque a raiz do problema não foi liquidada, resolvida. Ou seja, o criminoso ele praticou aquilo porque às vezes existiu o contexto que fez com que o indivíduo se sentisse mais à vontade, digamos assim, ou coisa do tipo, e o cara já é mau caráter, né? Porque quem faz tais crimes certamente tem um desvio de conduta assim irreversível, digamos assim, e como ser humano é um animal, né, ainda, então nós não somos 100%, digamos, todos iguais, né, ou seja, quem dera, né, todos tivessem os princípios que resvalassem na proteção da vida, no cuidado do próximo e tudo mais. Porém, infelizmente não é assim, e na sociedade brasileira que a violência é escalada, né, eu não vou entrar muito nos meandros da segurança pública, como eu disse, apesar que já estou entrando, mas existem muitas pessoas com caráter muito, muito ruim, né? Então, infelizmente. Mas, nesse sentido, e aqui eu já estou muito prolixo, né? Mas a sensação de insegurança acaba favorecendo o surgimento desses grupos e algumas das vezes esses grupos de justiçamento eles partem do mundo do crime, né? Então assim do ilícito e é o caso do tribunal né? Então assim quando existem esses crimes muito bárbaros os indivíduos acabam sendo julgados em paralelo por uma força que não é estatal mas é organizada por essas facções. Então, nesse sentido, o Watchmen, lá na década de 80 ou 70, eu acho que é a década de 80 que o Watchmen foi lançado. Desculpa se eu estiver equivocado aqui. Mas, na época que foi lançado, já previu isso, né? Porque a gente está repleto de, digamos, exemplos desses na nossa história, né? A gente pode pegar, inclusive, o cangaço, né? Que é a mesma coisa. Na ausência do, digamos, poder público, na ausência do regimento da lei, na ausência digamos, o império da impunidade, as pessoas passam a não acreditar mais no Estado, passam a não acreditar mais no poder público, passam a não acreditar mais no poder da justiça estatal, ou seja, nos conceitos jurídicos estabelecidos aí nos últimos 200 anos, depois da Revolução Francesa. Então não existe, quando existe essa incredulidade perante a justiça, perante o poder público, perante o poder estatal, as pessoas começam a clamar por esses vigilantes, watchmans. E aí é o problema, né? Porque quando existem esses vigilantes, eles não são, digamos, não existem limites. Os limites são impostos por eles mesmos, porque muitos deles já estão no mundo do ilícito. Então pode ser a milícia, pode ser
a facção, pode ser o cangaço, pode ser qualquer tipo de grupo que se apresente como solução para uma demanda que o poder público se mostrou, sabe, se mostrou falido, entendeu? Então, quando o poder público se mostra falido, o poder público se mostra incapaz de dar uma resposta àquela demanda social, esses grupos surgem. Então, por isso que a inoperância do Estado brasileiro perante a sociedade em dar uma resposta efetiva, trazer punitividade, né, maior, uma sensação de segurança, que as pessoas possam... tem pessoas como eu, da minha geração, dos últimos 30, os últimos 40 anos, que não sabe o que é sair na rua sem ter uma segurança, sem ter a tranquilidade, como em países que a gente sabe que tem. Não existe um mundo perfeito, porém existem mundos que são mais favoráveis ao convívio social do que a realidade brasileira, entendeu? Então, assim, o paralelo que eu quis fazer foi esse. Não terminei o Watchmen, não concluí, estou exatamente na metade, mas já consegui vislumbrar esses paralelos com a realidade brasileira, a nossa realidade verde e amarela aqui do Brasil. Então, nós vivemos em um ótimo, de certa forma, os nossos vigilantes não são bem piores, né, do que os vigilantes da DC Comics. Embora os vigilantes da DC Comics também tenham os seus desvios, né, de moralidade, né, o que nós temos aqui no Brasil é bem pior, né? Então, assim, para quem fala que quadrinhos não é quadrinhos é algo bobo, quadrinhos não é literatura, para quem fala que quadrinhos é algo menor, está, assim, redondamente enganado. Quadrinhos, de fato, é espetacular. Esse é um clássico, o Watchmen. Depois de concluir a leitura, eu retorno para poder, talvez, reformular alguma opinião que, porventura, possa mudar. Ou coisas novas, né? Que vão sendo suscitadas aí durante a leitura e os novos capítulos inéditos que ainda vou tendo contato aí até o final da leitura. E é isso. Eu acho que é o que eu queria externar, estava aqui dentro de mim, no meu âmago. Eu achei a leitura, por enquanto, espetacular. Depois de terminar a leitura, eu quero assistir, acho que tem uma série, um filme, alguma coisa. Eu me senti um pouco triste porque não tem uma continuação. Aliás, até tem, né? Que é como se fosse uma prévia. Só que não está disponível para poder comprar na Amazon, está esgotado, não tem na Panini, não tem na... É a Panini? Deixa eu ver aqui. É a Panini Comics, não tem disponível na Panini. Então vou ficar órfão de Watchmen depois de assistir a série, o filme, e vai acabar por aí, né? Então, e se você tem alguma recomendação, por gentileza, faça essa recomendação nessa pegada de Watchmen, porque eu tô muito instigado a ler esse tipo de quadrinhos, porque, assim, é algo que desperta muito minha atenção, como eu disse, que traz elementos reais, ou seja, igual o Watchmen, né, Guerra do Vietnã, o presidente Henry Ford, Dixon, Truman e a União Soviética, Guerra Fria, ou seja, elementos reais que existem, só que alguns um pouco diferentes, né? E elementos fantasiosos, né, também. Então essa convergência, elementos sobre geopolítica, né, o mundo político, o mundo social, a teia humana, né, então assim, são coisas que quando convergem me instigam muito. Então se você gosta disso também, acompanha, porque eu vou fazer mais um vídeo sobre o Watchmen, fazendo essas contribuições aqui, talvez você tenha lido o Watchmen, não tenha feito talvez esses paralelos, né, digamos assim, ou tenha feito e elaborado paralelos diversos e interessantes, tais como, e comente aqui embaixo, né, vamos conversar sobre o Watchmen, e como eu disse, é um canal aconchegante para que a gente possa ter esse diálogo sobre o que é bom e o que nos faz vivos, né? O que nos caracteriza como sociedade humana. Então, é isso. Nós temos essa capacidade de criar a literatura, a arte da escrita, que é importante para nós entendermos como somos
humanos, demasiado humanos. Mas tô enrolando aqui só pra fechar os 25 minutos. Capiche? Acabou.